Evangelho de João, capítulo 14. Nós faremos a leitura dos versículos de número 12 a 14. Evangelho segundo João, capítulo 14, versos de 12 a 14. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar silenciosamente, lembrando sempre que eu uso uma versão um pouquinho diferente da versão que os irmãos provavelmente têm em mãos, mas nada que comprometa a nossa compreensão do texto bíblico. Nos diz assim a palavra de Deus: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mantenham suas Bíblias abertas, os que puderem. Vamos fechar os olhos, vamos curvar as nossas cabeças, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai bendito, nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, pedir ao Senhor que nos dê ouvidos atentos à voz do Espírito e nos dê um coração pronto a receber a semente da Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra é viva, nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Senhor, nós cremos que a Tua palavra é poderosa para nos transformar e nos tornar semelhantes ao nosso Redentor Jesus Cristo. E é isso que pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor faça conosco nesta noite. Que o Senhor nos instrua, nos alimente com a verdade do Senhor e que por meio do poder e da ação do Espírito Santo, o Senhor nos transforme para a glória do seu próprio nome e para o nosso bem. Nós oramos isso humildemente, Senhor, mas nós oramos isso com confiança, uma confiança que não reside em nós mesmos, mas em Jesus Cristo, o teu Filho amado e nosso Salvador bendito. Amém. Amém. Irmãos, nós temos refletido ao longo das últimas oportunidades a respeito do que Jesus disse aos seus discípulos momentos antes de sua prisão, de sua condenação, de sua crucificação, ressurreição e ascensão aos céus. E o contexto em que Jesus diz estas palavras aqui que nós lemos antecede imediatamente o seu anúncio da vinda do Espírito Santo. Jesus está instruindo os seus discípulos, acalentando os seus discípulos, confortando-os e estimulando-os para que eles saibam que existe uma missão os aguardando agora. Eles precisam dar prosseguimento à missão de Deus e ao cumprimento do plano redentor por meio da pregação, do anúncio do evangelho do reino de Deus. Mas eles somente poderiam fazer isso após a partida de Jesus. E é por isso que Jesus está dizendo essas palavras e está aqui há cerca de pouquíssimos momentos antes de fazer o anúncio da vinda do Espírito como aquele que irá proporcionar o poder, a capacidade de que eles então cumpram o seu chamado como testemunhas vivas do Evangelho de Cristo Jesus. Nesse texto aqui que nós lemos, nós temos algumas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma delas especialmente nos chama a atenção. O fato de que Jesus afirma que os seus discípulos haveriam de fazer obras como as suas obras, mas até mesmo obras maiores do que aquelas que Jesus havia realizado. Através deste texto aqui, irmãos, nós veremos que Jesus ele nos promete poder para o cumprimento da missão apostólica. Nós vamos ver por meio desse texto que é em razão da partida de Jesus, de sua exaltação e de sua habitação juntamente com Deus Pai à sua direita, que nós então podemos, agora cheios do Espírito, cumprirmos a missão
que Jesus nos entregou. Mas nós precisamos fazer algumas considerações, tanto sobre as promessas de Jesus, com respeito a esta missão e o cumprimento dela, quanto também a respeito da promessa que Jesus faz aqui, de que tudo aquilo que nós viermos a pedir em seu nome, então ele certamente o realizaria ou o faria em nossas vidas. E nós vamos nos esforçar aqui hoje para entender bem o que diz o texto da Escritura, especialmente porque esse é um texto alvo de algumas controvérsias na tentativa de alguns estudiosos de o interpretarem corretamente. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 12, para a primeira parte dele. No versículo de número 12, na primeira parte dele, nós vamos perceber aquela que é a natureza das obras que são prometidas por Jesus a seus discípulos, que eles haveriam também de cumpri-las. O texto começa dizendo, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Há muita discussão acerca da melhor forma de nós interpretarmos a promessa de Jesus aqui nesta primeira parte do versículo de número 12. Alguns intérpretes, por exemplo, entendem que obras maiores, as obras maiores às quais Jesus se refere aqui, são os milagres e os prodígios, os sinais que Jesus operou ao longo de todo o seu ministério. Mas é preciso que a gente tenha muito cuidado e que nós também façamos algumas considerações a respeito dessa proposta de interpretação para que a gente compreenda melhor aquela que é a natureza das obras que foram prometidas por Jesus, que os seus discípulos também haveriam de realizá-las. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós não devemos jamais ser incrédulos quanto à manifestação do poder de Deus através da operação de milagres e prodígios. Nós temos de crer no poder de Deus que se manifesta por meio da operação destes sinais miraculosos. Entretanto, é preciso cuidado ao analisarmos o que o texto está dizendo aqui. Nós sabemos que, de fato, os discípulos de Jesus, suas testemunhas oculares, aqueles que ouviram estas palavras, eles realizaram muitos milagres. Assim como Jesus, eles realizaram prodígios. Em Hebreus, no capítulo de número 2, no versículo 4, por exemplo, nós somos lembrados do testemunho divino juntamente com os discípulos, e o texto diz, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Os discípulos operaram milagres, realizaram milagres. Apesar disso, irmãos, nós podemos afirmar com certeza que nenhum dos milagres realizados pelos discípulos de Jesus foi maior do que os milagres e prodígios que foram realizados por Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos nos narra muitos destes milagres que foram realizados pelos discípulos. Mas em nenhum momento nós vemos os discípulos alimentando milagrosamente uma grande multidão. Nós não vemos os discípulos acalmando tempestade, demonstrando assim algum tipo de poder sobre as obras da criação. Nós não vemos os discípulos restaurando a visão àqueles que eram cegos de nascença. Nós não vemos discípulos chamando de volta à vida homens que estavam mortos há mais de 4 dias. Quando o texto diz aqui, e essa é a promessa de Jesus, que nós haveremos de realizar obras maiores do que as suas, o texto não está referindo-se necessariamente a número, a quantidade. A ideia não é uma descrição quantitativa. Porque, de fato, se nós formos avaliar em termos de quantidade, os discípulos possivelmente tenham realizado mais sinais do que Jesus. Primeiro porque eram mais pessoas do que Jesus,
porque desenvolveram seu ministério por um período mais longo do que o de Jesus, porque pregaram e anunciaram as boas novas do reino de Deus a mais pessoas do que Jesus. Mas não é esse o sentido do texto. Quando o texto diz que nós faremos obras maiores do que as deles, esta é uma descrição qualitativa. Obras mais impressionantes. E é difícil pensar que Jesus estava afirmando que os seus discípulos, eles fariam milagres e operariam prodígios mais impressionantes do que aqueles que foram operados por ele. Especialmente se nós considerarmos o fato, irmãos, de que tais sinais eram uma demonstração do caráter e do ser divino do próprio Cristo. Eram uma clara demonstração e revelação da essência de seu próprio ser como sendo Deus. Nós precisamos considerar isso. Os discípulos realizaram milagres, mas não realizaram milagres maiores do que os de Jesus. Em segundo lugar, nós devemos considerar o fato de que os crentes hoje não realizam estes milagres que Jesus afirmou. Mas veja só, a promessa de Jesus no texto é que todo aquele, ou seja, qualquer cristão que tem fé nele, realizaria estas suas obras. Ele diz: aquele que crê em mim fará as minhas obras e obras maiores. Mas não são todos os cristãos que estão a operar milagres de maneira clara e evidente, como foi, por exemplo, no caso dos apóstolos. Então nós temos um problema para interpretarmos este texto e estas obras como sendo milagres e prodígios. Nós cremos, irmãos, que Deus pode responder às nossas orações com poder para operar milagres. Nós devemos crer nisso. Mas ninguém hoje tem poder pessoal para realizar atos sobrenaturais de poder divino. Mas talvez você pense assim, mas eu já vi alguns programas na televisão. Eu já vi algumas pessoas alegando terem sido curadas. Eu já vi alguns exorcismos, algumas coisas do tipo. Mas olha, talvez algo que ajude na sua interpretação desses fatos seja considerar o contexto em que essas coisas acontecem. Há todo um ambiente preparado para vender estas histórias e sensações de maneira sensacionalista. E há uma completa e total ausência do ensino da palavra de Deus de forma fiel e verdadeira. Portanto, este poder, estes milagres, estes sinais, estes prodígios que são ditos serem em nome de Deus e pelo poder de Deus não podem ser, irmãos. Porque não correspondem ao testemunho do verdadeiro evangelho. Nós devemos crer que Deus opera milagres ainda hoje, mas ninguém hoje tem poder pessoal para realizar estes atos sobrenaturais. Então, com base nisso, é muito improvável, irmãos, que Jesus estivesse se referindo a milagres e prodígios. Então, qual a maneira de explicar quais seriam estas obras às quais Jesus se referiu aqui no texto? Talvez uma boa maneira de nós explicarmos isso nos leve a recordar da descrição que o evangelista Lucas faz no capítulo 10 do retorno dos 72 discípulos de Jesus de sua primeira missão. O texto do evangelista em Lucas 10 vai nos dizer que estes 72 discípulos que foram enviados por Jesus a anunciarem o poder do reino de Deus, a expulsarem demônios e a curarem enfermos, eles retornaram da sua missão muito felizes, muito alegres, eles retornaram eufóricos. Por quê? Porque eles haviam recebido autoridade para expulsar demônios, eles haviam recebido da parte de Jesus autoridade para curarem os enfermos, mas Jesus
olha para estes discípulos felizes, alegres, eufóricos, por tudo aquilo que eles haviam visto em sua missão. E ele disse então a eles que eles deveriam se alegrar ainda mais por terem seus nomes escritos nos céus. Então isso demonstra, meus irmãos, que as obras de Cristo, que são maiores que os seus milagres, são as obras que levam à salvação das almas. Embora Atos registre inúmeros milagres apostólicos, a ênfase do texto de Atos dos Apóstolos é colocada na pregação do Evangelho e na conversão de multidões à fé em Cristo Jesus. Portanto, as obras às quais Jesus se refere neste texto são aquelas que dizem respeito ao anúncio, à proclamação do Evangelho do Reino de Deus entre todas as nações, a toda criatura. Então, essa é a natureza das obras aqui descritas por Jesus, no início do verso 12. Mas veja o que diz o restante do versículo de número 12. Jesus vai mostrar aos seus discípulos e vai nos mostrar aquela que é a fonte de poder para nós realizarmos estas suas obras. Jesus vai mostrar que a única razão pela qual nós podemos realizar as obras que também ele realizou, ela se dá pelo fato de que Jesus estava prestes a voltar para o Pai. Nós só podemos realizar as obras de Jesus por causa da mediação perfeita de Jesus junto ao Pai. Ele diz no verso 12, porque eu vou junto para o Pai. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, obras ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai. Lembrem-se do que nós temos dito constantemente a respeito do contexto desta narrativa do evangelista João entre os capítulos 13 a 17. Jesus está prestes a partir para o Pai por meio de sua exaltação na morte e ressurreição. E é esse ato de Jesus, é a sua entrega sacrificial, e é a sua exaltação junto ao Pai, e a sua ascensão aos céus, que nos garantem a realização da promessa da vinda do Espírito Santo. Esse ato de exaltação é o que garante o ministério do Espírito Santo. Então é somente no poder do Espírito e segundo a intercessão de Jesus que continua o seu trabalho, agora exaltado junto ao Pai, que nós podemos realizar as obras de Jesus. Não existe outra forma. Não existe outro poder que nos habilite a realizarmos as obras de Jesus que não a ação, o poder e a habitação do Espírito Santo em nós. Percebam, os discípulos realizaram essa obra em uma medida maior do que a que foi realizada por Jesus de fato. Jesus, em 3 anos de ministério, ele reuniu um grupo relativamente pequeno de crentes. Quando Jesus se despede, por exemplo, dos seus discípulos, aqueles com os quais ele havia estado depois da sua ressurreição, nós tínhamos ali um grupo de cerca de 500 crentes que foram testemunhas oculares da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. Mais à frente no livro de Atos, nós vamos ver que após a partida de Jesus, um grupo de cerca de 120 discípulos, em obediência à ordem de Jesus, permaneceu em Jerusalém até que eles fossem revestidos do alto pelo poder do Espírito Santo. E além disso, o ministério de Jesus, irmãos, ele teve uma abrangência territorial relativamente pequena. O ministério de Jesus, ele limitou-se ali a uma pequena porção da Palestina. Mas com os discípulos,
Nós vamos ver, por exemplo, no relato de Atos dos Apóstolos, que logo após o cumprimento da promessa da vinda do Consolador, logo após receberem o Espírito Santo, logo após serem revestidos do alto com o poder do Espírito Santo, naquele mesmo dia, a pregação de Pedro em seu primeiro sermão resultou na conversão de 3.000 pessoas. Obras maiores do que as minhas. Além disso, com a missão dos apóstolos, o evangelho de Jesus, ele se espalhou por todo o mundo antigo, com comunidades cristãs que incluíam até mesmo a capital do Império Romano, Roma. Enquanto o ministério de Jesus limitou-se ali em abrangência territorial à região da Palestina, a missão que tivera continuidade na vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, ela ganhou as nações. E há uma aplicação que nós devemos considerar com base nos 2 primeiros pontos que nós vimos aqui, irmãos. A promessa da realização feita por Jesus de obras até mesmo maiores do que as que ele realizou não nos serve de encorajamento para que nós venhamos a demonstrar algum tipo de arrogância indigna ou autossuficiência. Não era isso que Jesus estava promovendo em seus discípulos. Jesus não estava dizendo aos seus discípulos, olha, eu sou demais, eu sou o cara, mas sabe, vocês podem ser melhores do que eu. Vocês podem fazer coisas maiores do que eu fiz. Jesus não era um coach, não estava imprimindo ali naquele momento algum tipo de discurso motivacional. A promessa de Jesus de que podemos realizar obras até mesmo maiores do que as suas não deve imprimir em nós esta arrogância indigna e este sentimento de autossuficiência. Isso porque, irmãos, mesmo as obras que nós realizamos são, em última instância, obras realizadas pelo próprio Cristo por meio do seu povo, porque ele é o cabeça da igreja. Há uma ênfase muito clara de Jesus nele mesmo, no poder que ele tem para realizar essas coisas por meio do seu povo, através daqueles que creem nele. E veja, irmãos, conceber isso, compreender isso, é uma bênção. Porque nós nos vemos, então, fazendo parte daquilo que Deus está fazendo. Isso é um privilégio. Isso é uma bendita dádiva da graça de Deus para o seu povo. Ele nos chama a fazer parte da missão de Deus no cumprimento de seu plano redentor. E mais do que nós nos empenharmos em aplicarmos a nossa própria força e vontade no avanço da missão e da pregação do Evangelho do Reino de Deus, nós somos lembrados pela palavra de Deus que tudo aquilo que fazemos, nós o fazemos porque é Ele quem trabalha através de nós. Por meio dessa habitação poderosa do Espírito Santo. É preciso que sejamos crentes humildes, irmãos. Que reconheçamos nossas limitações, que não confiemos na força do nosso próprio braço, que não achemos que é o nosso trabalho de administrar os recursos da igreja, de construir templos, de financiar missionários, de promover reuniões de oração, de nos envolvermos com todo tipo de ativismo religioso que vai culminar no avanço do reino de Deus. O que fará isso é o poder do Espírito que habita dentro de nós e que se move dentro de nós e que nos faz participantes ativos da missão de Deus no mundo. Nós precisamos saber disso. Em última análise, mesmo o trabalho que nós fazemos é um trabalho de Jesus. É Jesus quem faz. E isso é uma bênção, irmãos. Nós somos privilegiados. Agora observe o restante do texto. Jesus nos aponta o meio necessário para que nós realizemos estas suas obras. Depois de nós identificarmos as obras às quais Jesus se referia,
depois de nós identificarmos a fonte do poder para nós realizarmos estas obras, a pergunta que deve ser respondida é: como nós faremos as grandes obras de Cristo? Como nós podemos fazer isso? A resposta está nos versículos 13 e 14. Jesus afirma no versículo 13: tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei. Irmãos, isso não significa que tudo que pedirmos a Jesus nos será dado sistematicamente da maneira como nós o pedimos. Isso também não significa, irmãos, que orar no nome de Jesus, que o nome de Jesus é um jargão com poderes místicos a ser repetido ao final de nossas orações com alguma espécie de poder mágico para realizar aquelas coisas que nós desejamos. O nome de Jesus não é uma palavra mágica que nós proferimos ao fim de uma oração. Orar em nome de Jesus implica uma disposição de fé humilde, sincera, que reconhece a mediação de Jesus como o único meio para que nós desfrutemos de uma comunhão viva com Deus Pai. Porque Ele está agora junto do Pai. E é por meio dele que nós somos recebidos na presença de Deus Pai. Além disso, irmãos, orar em nome de Jesus significa orar em consonância com a vontade do nosso Mestre. Orar em nome de Jesus não diz respeito a orar por aquelas coisas que nós mesmos desejamos, mas orarmos por aquelas coisas que Jesus deseja. Pedirmos por aquelas coisas que Jesus quer que nós as peçamos. Jesus nos ensina que o objetivo final das nossas orações é a glória de Deus. Veja o que ele diz mais à frente. Ele vai dizer: tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Irmãos, a nossa incompreensão acerca da oração faz com que a gente pense que oração se trata de pedirmos coisas a Deus com o fim de que Ele nos atenda. E não é isso que uma oração significa. Irmãos, a oração é um instrumento de comunhão entre nós e o Senhor, por meio de Cristo, que é o nosso mediador perfeito. E esta oração, que é um meio de comunhão entre nós e o Pai, por meio de Cristo, ela visa a nossa conformação com a vontade soberana de Deus, de modo que nós possamos vir então a glorificá-lo. Lembrem-se de Jesus. Lembrem-se da oração de Jesus no Monte das Oliveiras. Jesus ele estava diante de tamanha angústia e temor pelo que estava prestes a acontecer com ele. E qual é a oração de nosso Senhor Jesus no Monte das Oliveiras? Jesus ora, então, pedindo ao Pai para que, se possível, o Senhor afastasse dele o cálice que ele haveria de tomar. O que isso significa? Significa que também nós, quando nós nos sentimos afligidos por grande sofrimento, nós podemos sim, irmãos, pedir ao Senhor que de igual modo nos livre, mas prestem atenção. Porque a oração de Jesus não termina com o seu desejo de ser livre daquela circunstância aterrorizante. Jesus sabia que através da cruz o Senhor o haveria de glorificar e ser glorificado. É o que ele deixa claro quando ele vai orar para os seus discípulos no capítulo de número 17 do Evangelho de João, no versículo de número 1. Ele começa a sua oração dizendo: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. O que estava em foco na oração de Jesus no Monte das Oliveiras
não era o sentimento de Jesus em relação à angústia, à dor, ao sofrimento, mas a glória de Deus que haveria de ser revelada através do seu sacrifício. A glória que este sacrifício haveria de render ao Senhor. É por essa razão, irmãos, que Jesus ele pôde então concluir a sua oração no Monte da Oliveira dizendo: contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Portanto, irmãos, orar em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, implica nós deixarmos de lado a nossa própria vontade, para nós nos curvarmos àquela que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, nossas orações são um meio de graça para a nossa comunhão com Deus e para o louvor de sua glória. Nossas orações não são um passeio de crianças mimadas e pidonas no supermercado com o papai. Isso não é oração. Isso não é oração. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos examinar nossa vida de oração, irmãos. O modo como você tem orado tem glorificado ao Senhor? Expressa consonância com a vontade de Jesus? Você pode, de fato, dizer que tem orado no nome de Jesus, não como quem encara a frase em nome de Jesus como uma espécie de jargão ou palavra mágica? Você pode dizer isso? Você pode dizer que a graça de Deus tem permitido a você ter experiências de angústia, sofrimento, dor, experiências através das quais você pede sim ao Senhor para que Ele o livre, mas você pede para que, em primeiro lugar, a vontade de Deus seja realizada em sua vida. Nós precisamos examinar nossa vida de oração, irmãos. Nós temos buscado nossa vontade para que ela se cumpra, ou nós temos buscado a vontade do Senhor? Nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Cristo. Isso significa orar em nome de Jesus. Se nós desejamos viver e orar como verdadeiros discípulos, isso implica conhecermos a vontade de Jesus. E isso nos leva a uma outra pergunta, uma outra reflexão. Não só sobre como anda a nossa vida de oração, mas como anda a nossa vida de estudo da palavra de Deus. Porque aquelas orações que Jesus promete atender são aquelas orações que estão em consonância com a sua vontade. E nós somente podemos conhecer a sua vontade nas Escrituras, na palavra de Deus. Deve ser a palavra de Deus que deve nos ensinar e nos guiar em nossa vida de oração. Não as circunstâncias, não as dificuldades, não os nossos desejos e vontades, mas a palavra de Deus. Nós podemos dizer que nossa vida de estudo detido e reflexão sobre as palavras de nosso Senhor reveladas na Escritura estão em dia? Estão moldando nossa vida de oração? Nós podemos dizer que conhecemos a vontade de Jesus, que temos um coração alinhado com o dele? Nós precisamos examinar também, irmãos, a nossa vida de estudo e reflexão nas Escrituras. Isso se nós desejamos colher estas bênçãos e estas benditas promessas que nosso Senhor Jesus Cristo nos fez a nós. Mas eu quero chamar a sua atenção para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma destas coisas, nenhuma destas promessas poderia se realizar não fosse o momento máximo, o ponto alto
do plano redentor de Deus, que é a entrega, a morte sacrificial de Jesus Cristo pelos nossos pecados, sua ressurreição e ascensão. Nós devemos nos lembrar do que disse Jesus, desta condicional. Os seus discípulos poderiam fazer as mesmas obras que ele, maiores obras do que ele até mesmo, porque ele estava indo para junto do Pai. Isso implica necessariamente a realidade de sua morte e ressurreição. E nós precisamos entender, irmãos, que o sacrifício de Jesus não é só o ponto alto, o momento mais sublime do plano da redenção, mas é o ponto alto de nossas vidas. É o que redefine a nossa história. Cumprir a missão de Deus no mundo não é simplesmente nos apegarmos a algum tipo de atividade religiosa com a qual nós compomos a nossa agenda de atividades, a nossa agenda da vida ordinária e comum. Cumprir a missão de Deus no mundo é descobrir a razão por que nós existimos. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para que vivêssemos nossas vidas voltados para Deus. Mas o pecado fez com que nós fizéssemos o caminho inverso. O pecado fez com que nós nos voltássemos para dentro de nós mesmos. Para que ao invés de perseguirmos agora a vontade de Deus e o cumprimento de sua vontade para a sua glória, nós passássemos a buscar aquelas coisas que nos satisfazem, porque são nossa vontade, são nossos desejos. Nós agora vivemos escravizados por vontades e desejos. Mas Jesus e o seu sacrifício redefinem a órbita da existência. Porque se Deus criou todas as coisas para que elas orbitassem em torno de seu Filho, para a sua glória e para o nosso bem, mas o nosso pecado nos afastou dessa realidade, o sacrifício de Jesus Cristo põe todas as coisas em ordem. E experimentar essa ordem em meio ao caos implica uma vida de testemunho vivo e verdadeiro do Evangelho do Reino de Deus, no poder do Espírito. O ponto decisivo de nossas histórias e o ponto decisivo para o cumprimento da missão de Deus no plano redentor de Deus por meio de Cristo é a cruz. Como nós reagimos ou como nós respondemos à cruz de Cristo determinará não simplesmente o rumo de uma igreja, de uma comunidade de fé, o rumo de atividades religiosas que nós praticamos ou de nossos cultos e liturgias. O modo como respondemos ou reagimos ao sacrifício de Jesus determinará o rumo de nossas vidas, irmãos. E nós fomos criados por Deus e para Deus, porque Ele é o sumo bem. Voltar a orbitar em torno de Jesus enche a nossa vida de sentido, de significado. Vocês já experimentaram essa alegria? A alegria do sentido, a alegria de experimentarem uma vida verdadeira, de saberem que nem mesmo a morte pode apagar aquilo que Cristo fez, que nós, à semelhança de nosso bendito Salvador e Senhor Jesus Cristo, também nele já vencemos a morte. Nós não estamos limitados a esta esfera da vida terrena corrompida pelo pecado. Mas se é verdade que nós respondemos positivamente, com fé e arrependimento, ao sacrifício de Jesus Cristo,
deve ser verdade também a nossa vida de testemunho constante do Evangelho de Jesus Cristo no mundo. Isso não significa que todos nós devemos ser ministros ordenados do Evangelho. Não é isso, irmão. Nós somos discípulos. Eu sou um discípulo. Isso é mais do que ser um pastor. Eu sou uma testemunha. Isso é mais do que ser um pastor. E todos nós somos. Todos nós somos. E podemos realizar as obras de Jesus no poder do Espírito, para a glória de Deus.